nossa próxima apresentação vai ser do professor Ítalo, né, Ítalo Tuller Perrone, da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que faz parte também do Inova Leite e coordena o nosso centro de leites concentrados e desidratados do grupo. Um dos coordenadores, na verdade, nós temos várias antenas, mas esse projeto surge com ele na época que o Pierre estava muito presente aqui conosco em Viçosa. Nessa época ele estava em Viçosa, hoje ele está em Juiz de Fora. Professor Ítalo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. É sempre um prazer escutá-lo e aprender com você. Professor, muito obrigado, eu agradeço. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. É um grande prazer estar com todos vocês aqui hoje, né? E o tema da minha apresentação é secagem, falando sobre interação produto e processo, né? Então, eu vou falar basicamente, né, apresentar alguns conceitos fundamentais relacionados à secagem, né? E vou tentar também ter uma apresentação que vai mostrar para vocês, né, o que acontece do ponto de vista microscópico, né, macroscópico, microscópico durante a secagem, né, com as partículas, né, dos constituintes que nós temos dentro do leite, né, o que acontece com eles, qual que é o comportamento dessas moléculas antes, durante, depois da secagem e na estocagem, o que acontece com elas, né, com essas moléculas, e ao final eu vou mostrar alguns trabalhos, né, que foram feitos pela equipe, né, por todo esse grupo, né, na verdade esse grupo ele é muito grande, tem muitos trabalhos na área de secagem, eu vou mostrar alguns desses trabalhos para mostrar justamente essa interação entre, né, processo, né, de secagem para o spray dryer e o produto que a gente estiver analisando. Perfeito? Então, o nosso primeiro slide, né, da parte de apresentação, o que a gente mostra primeiro é que quando a gente fala de secagem... Professor Ítalo, desculpa, não está projetando para a gente. Só um minuto, professor. Desculpa. Apareceu agora? Apareceu agora, sim. Desculpa, eu devia ter falado antes, mas você estava fazendo sua apresentação. Não tem problema. Vê só se continua passando. Sim, sim. Pode voltar para o seu primeiro, por favor, só para ficar a sua... Tá ótimo. Esse aqui vocês viram. Agora estamos vendo, agora está tudo certo. Obrigado. Tá ótimo, sem problema. Então, era só a parte introdutória, né? Eu começaria efetivamente nesse slide, e aqui a gente vai tentar ter uma ideia, né, dessa interação produto e processo. E quando a gente fala de processo de secagem, né, onde a troca de massa e a troca de energia é de contato direto, que é o caso do spray dryer, né, invariavelmente eu tenho que imaginar que existe uma interação, né, muito significativa, né, entre produto e processo. Seria diferente, né, da gente pensar, por exemplo, de um trocador de calor a placas ou tubular, que toda a transferência de energia ela ocorre de uma forma indireta. Obviamente, existem efeitos que são causados, né, nesse produto à medida que ocorre a troca de calor. Mas no processo de secagem, né, a interação ela é direta, né, a troca de transferência de energia e a transferência de massa entre, né, o ar e as minhas gotículas, né, que acontecem dentro da câmara de secagem, vão efetivamente gerar uma interação muito efetiva. E essa interação na secagem, ela é descrita na literatura como uma secagem, um fenômeno que ocorre em duas fases, né? A gente tem a chamada primeira fase da secagem, que está sendo representado, né, por esse modelo, né, didático aqui para vocês, e o que a gente tem aqui é que essas linhas, né, tracejadas em vermelho representam o ar quente que entra dentro do spray dryer. Eu tenho a minha gotícula, né, com os diferentes constituintes, né, representados aqui, né, glóbulos de gordura, moléculas de lactose, proteínas, né, em azul aqui, moléculas de água, né? E o que acontece no primeiro momento é que a superfície, né, é como se eu tivesse uma membrana, obviamente não é isso, é só uma ideia didática, é como se eu tivesse uma membrana ou uma camada superficial, né, composta por moléculas de água. Então, a transferência de energia do ar para a minha gotícula vai ser feita devido, né, a um diferencial de temperatura, né, e também eu vou ter um diferencial de umidade relativa, né, entre o ar e a atividade de água que eu tenho na minha gotícula. Isso vai fazer com que essa energia seja utilizada para evaporação de água, né? Vai ser completamente utilizada para evaporar água, não implicando em aquecimento
de nenhum dos sólidos das minhas partículas, né, que foram atomizadas. Isso significa que, se a gente fosse determinar a temperatura, né, dessa gotícula, ela seria exatamente a temperatura de bulbo úmido no qual esse ar está sendo trabalhado dentro do spray dryer. Em termos práticos, alguma coisa próxima aí de 45 graus Celsius, né? Isso faz com que essa etapa, essa fase da secagem, seja chamada de fase constante. Por quê? Porque a gente faz uma transferência de energia, o sistema usa essa transferência de energia para evaporar água, para retirar água, mas essa energia não é usada em nenhum momento para aquecer as minhas partículas, né, internas, né? A gente está aquecendo somente essa camada de água que tem ao redor da partícula. Isso vai acontecendo, né, vai secando, e à medida que você desidrata essa superfície, moléculas do interior, né, moléculas de água do interior da partícula vão caminhar, então, para a superfície, recobrindo novamente essa superfície e promovendo, então, a continuidade dessa primeira fase da secagem. Enquanto houver, né, quantidade de água e possibilidade de movimentação dessa água para a superfície, nós vamos, né, nos manter na etapa constante da secagem. O próximo passo, né, representado também por esse modelo, é que vai chegar um momento que a gente já não tem uma quantidade de água suficiente para recobrir essa superfície, ou a movimentação, né, pelo aumento aí, né, da viscosidade, por favor, né, viscosidade entre aspas, né, do meu produto, vai começar a dificultar a mobilidade da água. Isso vai fazer com que a minha superfície agora já não seja completamente recoberta por água. E essa fase, né, nesse momento, o ar começa a aquecer os sólidos, né, que eu tenho dentro da minha partícula, fazendo, então, um aumento de temperatura, e aí eu gero, né, alguns danos à minha partícula. Por quê? Nessa fase de secagem, né, dentro do spray dryer, que nós estamos fazendo a interação do produto e do processo, a primeira interação é você evaporar a água e aumentar o teor dos sólidos e a concentração. O segundo efeito dessa interação é que, durante essa segunda fase da secagem, esses sólidos aumentarão sua temperatura, né, gerando aí as primeiras modificações significativas dentro do nosso produto. Isso vai acontecer até nós chegarmos ao término da secagem, né? Na etapa final da secagem, né, o que os modelos teóricos nos mostram? Os modelos teóricos nos mostram que, né, a umidade relativa do ar, ela se correlaciona com a atividade de água da minha partícula, né? Então, observa que isso é extremamente importante, porque quando a gente fala de produtos desidratados, é fundamental nós controlarmos a atividade de água, né? Ela é mais importante do que o teor de umidade dentro do produto. Em outras palavras, o que a gente deseja durante o processo de secagem, né, é atingir uma determinada atividade de água no produto que nós estamos secando. E existem relações matemáticas, aqui um trabalho, né, do professor Pierre, que mostra exatamente, para um tipo de câmara de secagem específico, qual a relação entre a umidade relativa do ar e a atividade de água desejada no produto. E aqui a gente tem 3 produtos representados: soro cristalizado, leite em pó integral e leite em pó desnatado, mostrando que, como são equações diferentes, são equações distintas, obtidas dentro de um mesmo equipamento, né, as propriedades do ar dependem, né? Elas variam com o tipo de produto que você está secando. E se você muda o tipo de produto, você tem que estabelecer, então, essas relações. Por quê? Eu passaria a controlar o equipamento, né, pela umidade relativa do ar que sai da câmara, né, tentando, então, objetivar qual atividade de água que eu desejo no meu produto final. Então, essas relações, elas precisam ser estabelecidas, elas devem ser conhecidas durante os processos de secagem. Fazendo, então, né, uma transição um pouco mais microscópica, né, ou talvez nanométrica, um pouco, dependendo do constituinte, a gente pode ter uma visão geral do processo de secagem, olhando aí o diagrama de fase que é usado para o leite, né? Esse é um artigo já de 2002 que foi publicado, né, mas existe uma série de trabalhos dentro dessa sequência que vão mostrar aí os 5 movimentos, né, que vão acontecer durante, né, a secagem e o armazenamento, né, e estocagem dos produtos, né? E por que são 5 movimentos, né? São 5, né, momentos nos quais as moléculas dos nossos produtos, né, elas vão se comportar
de maneira diferente. Isso significa que a gente começa no número 1, que é o nosso primeiro movimento, né? Esse primeiro movimento seria, no nosso esquema aqui, né, o leite concentrado, por exemplo, com 45% de sólidos. Então, a gente tem ele aqui com 45% de sólidos, a uma temperatura próxima de 70 graus, uma temperatura que ele vai entrar dentro do spray dryer. Okay? Então, nesse momento, as moléculas, né, que vão se encontrar nessa primeira fase, nesse primeiro movimento de todo o processo, elas vão ter grande movimentação, grande mobilidade, né, e isso faz com que todas as reações químicas, bioquímicas, né, que podem degradar o produto, desenvolvimento microbiano, sejam muito intensas. E o que a gente objetiva na secagem é justamente fazer com que esse ponto 1 venha para o ponto 3. Né? Então, o que vai acontecer dentro da câmara de secagem, né, que está representado aqui por 2, é o processo de secagem por spray. Então, esse ponto 2 é o nosso spray dryer promovendo a secagem. Com isso, nós vamos observar um aumento do teor de sólidos e uma mudança no comportamento naquele ambiente químico que a gente tem dentro do meu produto. Por que o ambiente químico vai mudar agora? Porque o meu produto não vai mais, né, se comportar como uma solução, né, de moléculas ali com movimentos, né, bastante livres dentro daquele fluido que é a água, mas vão agora ter um movimento muito mais limitado, um movimento que ele passa a ser um movimento conjugado, as moléculas não estão mais solitárias, né, elas passam a ter movimentos agregados, e até que eu vou chegar no momento que é o meu momento 3, teor de umidade final do meu produto desidratado, que eu vou chamar o meu produto no meu estado amorfo. Né? Então, a minha secagem, né, no spray dry, ela acaba aqui. A hora que eu entrego o produto no estado amorfo, onde as moléculas que se encontram nesse estado, né, elas são, né, dotadas de uma movimentação bastante limitada, muito limitada. E é isso que a gente justamente quer para controlar todas as reações químicas e bioquímicas que poderiam vir a degradar o produto. É a justificativa, né, microscópica e nanométrica de todo esse processo que faz com que o processo de secagem por spray dryer possa conservar alimentos. A questão toda é que nosso produto ele vai ser estocado. Né? A gente vai fazer o produto durante 2 dias dentro da fábrica e ele vai ficar estocado 6 meses, 8 meses, 1 ano, 1 ano e meio. E durante essas condições de estocagem, a gente vai ter principalmente, né, modificações que vão nos trazer para o ponto número 4, né, que é próximo a uma temperatura que nós chamamos de temperatura de transição vítrea, e nesse momento o meu sistema começa, então, a ganhar uma certa mobilidade, uma certa movimentação ainda em grupo, né, e vai para um estado termodinâmico mais estável, que é o estado cristalino, que é o que nós não desejamos que aconteça. Porque se nós sairmos do ponto 3, chegarmos no ponto 4 e no ponto 5, nós vamos ter, se for em processo, adesão na superfície dos equipamentos, se for durante o armazenamento, empedramento do produto e uma série de consequências em relação a esse processo. Então, esses 5 movimentos que nós temos aqui poderiam ser os 5 movimentos que nos falam o que é a produção do ponto de vista, né, das minhas moléculas dentro do produto, de um produto desidratado que, por questões de conservação, pode sofrer modificações e se cristalizar. Então, apenas como um esforço didático, para a gente entender e tentar ter uma experiência do que é esses movimentos, né? A gente poderia fazer uma analogia desses movimentos com música clássica, por exemplo. Então, eu poderia enxergar e tentar entender, né, como que é esse ambiente químico durante o produto leite concentrado na fase 1 com 45% de sólidos. Então, o que eu vou observar aqui? Observaria alguma coisa mais ou menos como isso. Ou seja, né, as minhas moléculas elas têm, né, um grande grau de liberdade, uma movimentação muito rápida, né? Então você consegue que nessa condição, né, de ambiente químico, as interações químicas aconteçam. Né? Então, se tiver escurecimento, né, ação de lipases, tudo vai acontecer numa intensidade muito grande, porque o grau de liberdade é muito grande. Nós pegamos esse leite concentrado agora, jogamos no atomizador e vamos secar isso no spray dryer. Você vai ver que agora, né, todo o movimento muda, e o movimento passa a ser uma coisa mais suave. Né? Ela é mais suave, ele é um movimento associativo, né? As moléculas agora começam a perder mobilidade.
Isso é o que acontece dentro de uma câmara de secagem, do ponto de vista de ambiente químico. E o que é o nosso produto ao final desse processo de secagem? O nosso produto ao final desse processo de secagem seria o nosso terceiro movimento. Seria alguma coisa como isso. Isso é leite em pó. Isso é produto desidratado do ponto de vista molecular. Né? Você observa que a movimentação é extremamente limitada, ela é totalmente associativa, né? Está todo mundo interligado, o comportamento das moléculas, uma afeta diretamente a outra. Né? Um micro-organismo que esteja ali dentro vai ter uma dificuldade tremenda para conseguir ter o seu metabolismo. Né? Mesmo tendo proteína e açúcar, a reação de escurecimento não vai acontecer. A gente quer esse movimento permanente dentro do produto. Isso tornaria o nosso produto bastante estável do ponto de vista de conservação. O que acontece é que, por questões de aumento de temperatura e principalmente absorção de umidade, a gente transita, né, para o quarto movimento, que seria um movimento que na teoria aí, né, de polímeros a gente chama de relaxação, que seria esse sistema começar a ganhar movimento, é um sistema ainda bastante desorganizado, mas ele começa a ganhar uma movimentação, um rearranjo dessas unidades para que aí sim eu tenha, né, os cristais sendo formados. Então, dessa forma, a gente viria para alguma coisa nesse sentido. Nesse movimento, né, nesse quarto movimento, é onde justamente eu passo a ter adesão, né, onde o meu equipamento começa a entupir, onde eu começo a startar o processo, né, de formação dos cristais, que é o meu quinto movimento. Né? E aí, no quinto movimento, o que eu observo são estruturas muito mais organizadas, com um grau de liberdade muito pequeno, né, mas que tem uma série de consequências para o restante do meu sistema. Então, o meu quinto movimento ele poderia ser representado, né, dessa forma. Isso significa que nós chegamos no estado que a gente não queria, que é no estado cristalino. Dessa forma, o que é leite em pó? O que é um produto, né, concentrado que depois é desidratado? Né? Ele está mostrando aqui como exemplo o que é um leite em pó. Né? O leite em pó ele é uma matriz contínua. Como a gente viu, as moléculas agora, no estado amorfo, né, elas são totalmente associadas entre elas. Apesar de não existir uma organização espacial muito bem definida, né, elas são bastante interdependentes. E o principal papel que é feito aí é da lactose. Né? A lactose ela se torna uma matriz contínua, assim como a água era, né, o nosso solvente contínuo dentro da minha solução no leite concentrado. Então, aqui a lactose se torna essa matriz contínua, na qual as outras substâncias, proteína, gordura, micro-organismos, sais, eles estão dispersos. Né? E a água ela vai estar principalmente ligada, né, a lactose e as proteínas. Mas esses constituintes, eles não se distribuem de forma uniforme. Né? Então, os trabalhos mostram que na superfície, por exemplo, de um leite em pó integral, apesar de um leite em pó integral ter 26% de gordura, a gente vai ter na sua superfície alguma coisa perto de 55% de gordura, mostrando, então, né, que existe migração desses constituintes, mesmo num estado de viscosidade extremamente elevado, que é o estado amorfo, e é o que vai manter o nosso produto conservado. Então, observa que a composição do produto que nós vamos transformar em produto desidratado vai definir justamente essas substâncias, quem será a matriz contínua, né? O quão estável será essa matriz contínua. Por quê? Porque o que acontece, na verdade, é que durante o armazenamento, essa matriz contínua ela não se mantém estável, né? Porque ele não é um estado termodinâmico mais estável. Né? A gente está num estado que ele é um estado meta-estável. Isso significa que, dadas algumas condições, o sistema vai tentar buscar um estado de energia mais estável,
principalmente as moléculas de lactose, que são aí normalmente nossa matriz principal quando a gente fala de lácteos. Dessa maneira, o que esse esquema tenta mostrar para a gente? Esse esquema tenta mostrar para a gente que uma partícula de pó, né, ela vai sofrer uma série de mudanças durante a estocagem, né, relacionadas principalmente a essas duas setas aí em vermelho, né, temperatura de estocagem, né, e umidade relativa do ar. E observa que dentro do spray dryer você já tem as duas coisas. Você tem temperatura e você tem umidade relativa. Então, dependendo da interação entre quais são as condições de secagem e qual é o tipo de produto que você vai secar, essas transições podem começar a acontecer dentro do spray dryer. E aí você chama isso de adesão, né? A hora que gruda dentro da parede de todo o seu equipamento. Dessa forma, né, a gente tem um comportamento principal, do ponto de vista molecular, que se chama transição vítrea da lactose, que é justamente essa lactose sair desse estado amorfo, né, sofrer aquela mudança, né, começar a ganhar uma certa movimentação e passar para o estado cristalino, e observa que tem todas as setas em cadeia. O que você está observando nesse esquema é que, ao termos a transição vítrea da lactose, causada por temperatura ou umidade relativa, ou por ambos normalmente, né, a gente muda a microestrutura e a composição da superfície do pó. E com isso desencadeia o quê? Perda de fluidez, perda de solubilidade, mudança de capacidade emulsificante, né, mudança de propriedade espumante. Lembra que leite em pó pode ser aplicado em outras tecnologias, não só para consumo direto, né? Gera empedramento do produto, né? Oxidação, problema de densidade e fluidez, mudança na estrutura proteica, reação de escurecimento não enzimático com perda de solubilidade. Então, vamos tentar entrar um pouco nesse mundo, né? Enxergar um pouco o que acontece durante a estocagem do leite em pó. Então, o primeiro aspecto que a gente observa é que a nossa partícula de leite em pó, em contato com calor e umidade, né, vai sofrer uma transição que é a chamada transição vítrea, aonde a gente observa aqui, apenas como, né, uma demonstração didática, né, que essas bolinhas que representam lactose, né, elas começam a se transformar em cristais, né, dentro aqui do meu produto, que é a minha transição vítrea. E quando isso acontece, lembre-se que o leite em pó, os produtos lácteos hidratados, eles são uma matriz contínua de lactose. A lactose está aprisionando todo mundo dentro dessa matriz, possibilitando que nenhuma modificação aconteça. Uma vez que a lactose deixa essa matriz e começa a formar cristais, você começa a liberar constituintes que estavam presos na matriz. E esse slide mostra o primeiro constituinte que vai ser liberado, que é a gordura. Então, a gente vai observar aqui, né, a migração de gordura, que é a primeira consequência do processo de cristalização da lactose, e a gordura, à medida que ela vai migrando, né, ela vai acumulando dentro da superfície da partícula, aumentando o teor de uma coisa que a gente chama de gordura livre, que nós temos dentro da partícula, e nós temos uma série de consequências, como maior oxidação agora do meu produto, maior lipólise do meu produto, né? E temos consequências também que são macroscópicas, né? Você começa a ter o que a gente chama de agregação entre essas superfícies de gordura, né, superfícies da partícula que estão ricas em gordura, formando uma agregação por pontes de gordura, né? E isso aqui fica muito fácil de você ver, de enxergar, a hora que você abre a embalagem de um produto e enxerga um produto que está com um processo de agregação, que a gente chama muitas vezes na fábrica de empedramento, né? Mas que não é causado pela lactose. Isso aqui não é a lactose, nesse caso. Tem casos que vai ser a lactose. Nesse caso não é a lactose, mas é uma consequência da cristalização da lactose que promoveu migração da gordura para a superfície e, com isso, a superfície do pó começa a promover, né, uma ligação, ou um chamado empedramento tipo 2, né, pontes de gordura se ligando umas com as outras. Né? Isso é bastante, né, importante. Quando a gente vai para a microscopia eletrônica, né, no laboratório a gente consegue ver isso. Né? Então, são fotos tiradas no nosso laboratório daquele produto anterior, né, com problemas, né, de deposição de gordura na superfície, onde você vê que a superfície cheia, né, de uma estrutura um pouco diferente que a gente atribui a gordura. E por que a gente atribui a gordura? Porque a gente pega no laboratório esse mesmo pó, passamos sobre esse pó, né, um solvente orgânico que vai retirar essa gordura e fazemos a microscopia eletrônica novamente. O que a gente observa? Desapareceu essa estrutura de superfície. Então, isso está mostrando que esse produto está sofrendo, durante o prazo de validade, uma das consequências, né, do processo de
cristalização da lactose, de perda de estrutura amorfa. Nós temos ainda outras consequências, né? Uma vez que a lactose se cristaliza, ela liberou gordura, mas ela também liberou proteína. E a proteína, nas condições que ela se encontra dentro do pó, são muito diferentes da que ela se encontrava dentro do leite concentrado. E isso vai implicar em desnaturação dessas proteínas. Então, eu passo a ter desnaturação de proteína dentro do produto final. E observa que, à medida que a lactose vai cristalizando, é tudo consequência desse comportamento, né? Uma cadeia de eventos, você vai também liberando moléculas de água, né? Porque eu falei anteriormente que parte dessa água se ligava preferencialmente à proteína, preferencialmente à lactose. A lactose usa uma água para formar cristais, mas libera 4 moléculas de água nessa história. Então, à medida que você vai liberando moléculas de água, você vai possibilitando, né, um ganho de movimentação, de mobilidade molecular, que vai desencadear numa série, né, de reações de escurecimento não enzimático, de lipólise, de oxidação, tudo vai sendo acelerado à medida que você vai liberando essas moléculas de água. E aqui, uma dessas consequências, né, da liberação da molécula de água, no quarto ponto, é justamente a agregação dessas proteínas, que uma parte foi desnaturada e outra não, impactando diretamente numa redução significativa da solubilidade do produto. Então, observem, né, que esse comportamento do produto, né, toda essa interação do produto, ela está totalmente relacionada com as condições que a gente opera o equipamento. Então, aqui tem trabalhos do grupo, né, mostrando justamente aquilo que o professor Pierre mostrou, a importância de você caracterizar energeticamente o seu sistema, e uma vez que ele está bem caracterizado, né, quando você vai para um experimento, esses aqui são dados reais de experimentos feitos esse ano, você observa aí que você tem uma quantidade de informações muito grande para poder interpretar o que está acontecendo, né? Quais são, né, os fenômenos, né, as consequências que você tem dessa interação. Lembre-se que um spray dryer é uma caixa preta, a gente não consegue olhar lá para dentro para ver o que está acontecendo. Então, o que a gente faz é medir as propriedades do ar, né? O ar vai conversar com a gente vai conversar com o ar. E à medida que a gente conversa, né, a variação das propriedades do ar vão nos dizer exatamente o que está acontecendo durante a secagem dentro do spray dryer, né? Visando, então, né, justamente fazer essa interação produto e processo, foi, né, publicado em 2005, né, um índice chamado Índice de Adesão e, né, Empedramento, que ele é um índice que tenta classificar pelo tipo de produto, pelo tipo de câmara de secagem e pelas temperaturas que você emprega, qual vai ser, né, a facilidade ou a dificuldade, né, que você vai ter de adesão ou empedramento. Ou seja, se o produto tem grande chance ou não de adesão. E você tem uma classificação por cores, né? Se a gente aplicar esse modelo, olha que interessante, né? Isso aqui é secagem de leite, né? Lactose hidrolisado, e você tem condições de operação, né, que tornam o processo possível, tem condições de operação e tipo de processo que é impossível secar, né? Você vai ter muito empedramento, você vai ter muita adesão. Então, hoje já é possível prever, né, quais são as melhores condições, dependendo do tipo de produto que você trabalha. Então, tem uma série de equipamentos, uma série de softwares que vão dar suporte para esse tipo de tomada de decisão. E entrando agora um pouco na parte final da apresentação, o que eu vou apresentar é justamente alguns produtos muito diferentes, que vão ser secos, né, para mostrar que, apesar de ser sempre câmara de secagem, é sempre spray dryer, o processo é sempre de desidratação, a interação produto e processo gera, né, conhecimentos completamente diferentes. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente tem aqui, por exemplo, um trabalho onde foi interessante estudar, né, o encapsulamento, né, de compostos que são bioativos, né? Então, isso é uma tendência muito grande, né? Então, como que esses compostos vão estar dentro do seu produto? Dentro daquela estrutura que nós vimos ali, né, daquela microestrutura do leite em pó, como que esse novo leite em pó, como que esse novo produto, agora que a gente muda as características da micela de caseína, como ele vai se comportar? Como que ele se comporta durante o armazenamento? Então, foi isso que esse artigo tentou responder especificamente, né, para a caseína, né, e para alguns agentes, né, bioativos da jabuticaba. Nesse mesmo raciocínio, né, se nós mudarmos a espécie, né, então agora não vou mais mexer com leite de vaca, vou mexer, por exemplo, né, aqui é um artigo de leite de camelo, né, e qual que é a ideia aqui? Observa que são curvas de resposta, né, que você tem a resposta de determinadas propriedades para os mesmos atributos que você usa na secagem. Então, você vê que as curvas são diferentes, ó.
Como que o leite em pó de vaca se comporta quando eu vario a temperatura, né, de entrada e de saída, é diferente como o leite de camelo se comporta, né? As curvas vão mostrar, as superfícies de resposta vão mostrar que, ao mudar a minha matriz, se eu usar o mesmo equipamento, com as mesmas condições, eu não vou ter a mesma resposta, né? As respostas serão diferentes, tá? Bactérias, né? Trabalho feito também pela equipe, né? Trabalho feito pelo pessoal do grupo, né? Que trabalha mais com a parte de microbiologia, né? Qual é a melhor atividade de água para você secar o seu produto? Qual a melhor temperatura do pó, né? Para você manter o micro-organismo de interesse vivo, ativo, que ele possa depois, né, vir a se desenvolver e se multiplicar numa concentração bastante elevada. Então, esse trabalho mostra justamente isso para Lactococcus lactis, um trabalho, né, de interação produto-processo, tentando mostrar aí quais seriam as melhores condições, né, de atividade de água e de temperatura para que a gente conseguisse, então, secar esse produto, né? Caminhando ainda dentro dos nossos produtos aí, que são produtos classificados como produtos bioativos, né, que é um mundo para a gente hoje, né? Muitos estudos falando de cúrcuma, né, curcumina, para diminuição de inflamação, né, produto para atleta. Então, será que a gente não poderia colocar isso dentro de WPC e entregar para um atleta, né, um WPC já com moléculas bioativas, antioxidantes? Mas como que se comporta, né, essa cúrcuma dentro do produto? Então, justamente um trabalho para tentar entender essa interação de produto e de processo, né? E produtos, a gente tem que imaginar que a gente os faz, mas o que acontece no armazenamento, né? Então, isso aqui é um trabalho para fórmulas infantis, né? O que acontece com os indicadores de reação de escurecimento não enzimático e, consequentemente, são indicadores indiretos, né, de valor nutricional desses produtos, à medida que os produtos são estocados em diferentes condições de estocagem. O comportamento será que é o mesmo do leite em pó que a gente viu lá em cima? Não, é diferente. O produto é outro, né? Então, uma abordagem, um estudo para tentar descrever nessa matriz, que é uma matriz diferente, qual é esse comportamento, né? Aqui uma série de trabalhos que eu vou mostrar para vocês, são pelo menos 4 artigos que a gente escolheu, de uma linha de trabalho que a gente trabalhou muito dentro do grupo, que é produtos lactose hidrolisados, né? Então, um primeiro trabalho do grupo mostrando, olha, se você hidrolisar e não mudar nada na câmara de secagem, vai mudar tudo, sim, vai aderir mais, vai ter adesão, a microestrutura do pó vai ficar modificada. Então, a gente pega, então, um trabalho de doutorado. Quais seriam as melhores condições, então, para secar esse produto, uma vez que a gente já viu, então, que ele não pode ser seco nas condições normais, né? Na sequência, ok, a gente, então, descobriu as condições que são ideais, mas como que é a microestrutura desse produto, né? Como que é a dispersão, né, dentro desse sólido amorfo agora? E esse trabalho mostra que ela é completamente diferente de um leite em pó tradicional, né? E muitas vezes isso justifica os comportamentos desses produtos desidratados, né, com teor baixo de lactose durante o armazenamento, né? Mais um trabalho tentando mostrar agora a interação entre mudar parâmetros de processo e o que acontece com a microestrutura desse produto, também na linha de produtos lactose hidrolisado, né? Para fechar, então, minha apresentação, meu último slide, né, que é um resumo de um pouco disso tudo que eu falei, que é, na verdade, um resumo que tenta falar o seguinte, olha, esse resumo aqui ele foi específico para você secar bactérias, né? Então, um artigo do grupo que foi enviado, um artigo de revisão, e o que a gente tenta mostrar nessa figura é o seguinte, olha, se você for secar bactérias, você tem que pensar em várias coisas, né? E todas essas coisas estão interligadas. É isso que essa figura tenta mostrar. E por que elas estão interligadas? Tem os artigos científicos aqui embaixo que mostram o porquê que cada um desses itens eles são importantes quando você for desenvolver esse produto. Então, se você tirar dessa figura, né, secar bactérias, mas colocar secar, né, composto lácteo, secar, né, leite humano, secar, né, qualquer outra coisa, né, produtos diferentes, outras espécies, o raciocínio é o mesmo, né? Todo o raciocínio de interação, produto e processo é exatamente o mesmo. Dessa forma, eu finalizo a minha apresentação agradecendo imensamente a oportunidade, colocando aí o nosso Inova Leite à disposição, né, para que a gente venha aí pensar soluções para problemas que vocês tenham reais e tentar entregar essas soluções para vocês. Muitíssimo obrigado, pessoal. Muito obrigado, professor Ítalo, como sempre, brilhante, né? Agora inspirado aí na música clássica para mostrar o conhecimento dos alunos, assim, nessa época digital, isso ajuda bem, tá? A professora Júnia Capua fez uma pergunta, depois você pode mandar a resposta para ela, né? Ela estudou conosco aqui, foi orientada no nosso programa, está no Sul,
Infelizmente, nós não temos tempo para as respostas. Desculpa, foi realmente brilhante. Parabéns. Obrigado, sempre um prazer escutá-lo. Nós temos muito orgulho de tê-lo conosco, né, no nosso grupo. Eu que agradeço, professor.